Quem está pela primeira vez, quem é raiz, quem é uau, o que importa é que aqui é o lugar de mães comuns. Então, sejam bem-vindas e nós vamos bater um papo hoje, como sempre, né? E o nosso bate-papo, eu falo aqui, vocês falam aí, a gente vai junto tomando o nosso chazinho, cafezinho, que você tiver aí para tomar esse cafezinho da manhã aqui comigo, para a gente bater um papo e fica tranquila, tá? Quem está chegando pela primeira vez, pode conversar, pode bater papo, porque aqui é um lugar onde é proibido criticar, aqui é proibido ser perfeita, tá bom? Aqui tá liberado a gente ser mãe normal, porque eu sou normal e todo mundo que tá aqui também, mãe normal, mãe comum, tá bom? E vou me apresentar então, já que nós temos as mamães pela primeira vez. Eu sou Lisa Kunen, sou educadora há 22 anos, sou mãe da Ana Lu de 6 aninhos e do Juju de 3 aninhos. E atualmente eu sou educadora parental. Eu ajudo mães e pais a transformarem as birras dos filhos, os conflitos em casa e ter a criança colaborando, cooperando, porque ela vai te atender, porque ela te admira, tá bom? Sem estresse, sem ficar gritando, sem ficar estressada, sem ficar ameaçando a criança. É uma forma que a gente educa baseada na firmeza, sem ser autoritário, e na gentileza, sem ser permissivo, tá bom? E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a diferença entre educar e adestrar. Então, vou começar já perguntando aqui. Vamos lá, nosso bate-papo já vai começar. Bom dia, as lindezas aqui do Facebook. Quanta mamãe raiz aqui no Face também. Michele Raiz, a Rosa Raiz, a Jane, mamãe uau, queridona. Cláudia, bom dia. Eu tô de olho aqui nas 3 redes sociais, tá bom? Pra gente conversando. Então, já vou começar a nossa primeira perguntinha. Conta aí pra mim, quando a gente fala na palavra adestrar, o que vem na sua mente, tá? Aquilo que do senso comum, tá? Não é para ficar pesquisando e procurando palavras, não. Quando a gente fala assim, adestrar, o que vem na sua mente? E depois a gente vai ver o que vem na nossa mente quando a gente fala sobre educar, tá? Para a gente começar o nosso bate-papo. Tá, a Dani falou que adestrar vem, né? Você pensa na hora animal, tá? Ok, então vamos lá, quem mais? Gente, vou ter que pôr o óculos aqui, porque senão não vou enxergar. Treinar, ok, adestrar, vem, tem a ver com animal, pensa. Treinar, um treinamento, ok. Mais alguém? Adestrar, ensinar, ok. Adestrar, para mim, eu já penso em adestramento de cachorros. Fazer obedecer, mandar obedecer. A Eliane, adestrar um bicho no lado animal, tá? Ensinar um cachorro, tá? Ótimo, gente, muito bom. Então, vamos começar a ver, então, sobre treinar com recompensas, tá? Obedecer ordens, comandos, ótimo. A Jane só faz porque ensinou, tá? A Isa, fazer com que crie habilidades, talvez batendo, gritando, dar ordem, senta, deita, rola, tá? Orientar. Ótimo, gente, legal. Então, vocês já estão aqui, ó, bem no clima do nosso bate-papo aqui. A Jane já disse que já pensa em bicharada. Ok. E agora, então, eu vou perguntar para vocês, quando a gente fala em educar, existe a diferença em educar e adestrar? Né? Vocês já me contaram o que é adestrar. Se tem diferença, então, o que seria ensinar, tá? A Cláudia disse que adestrar, mandar, dar ordens. E, ó, vai ter uma historinha daqui a pouco, tá? Ontem nós tivemos uma experiência aqui, eu já vou perguntar quem que fez a experiência de ontem com os filhinhos, e daqui a pouco eu vou contar para vocês uma historinha aqui que vai ajudar a gente a compreender melhor adestrar e educar, tá bom? E agora, então, educar, né? Quando a gente fala em educar, tem diferença? O que você imagina? O que vem na tua cabeça? O que é educar? Né? Vocês já falaram o que seria adestrar, que é dar ordens, que é fazer a criança, a pessoa, o animal, sei lá, obedecer, né? Com ordens, com comandos, fazer com que crie habilidades, batendo, gritando, e educar. Educar
é obedecer, educar é ensinar, tá? Tô gostando de ver os comentários. A live hoje eu acho que vai ser muito boa, viu? Com o que a gente vai discutir daqui a pouquinho aqui. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisinha para a gente poder partir então para o nosso bate-papo? Ensinar e aprender, tá? Ok, então a gente percebe assim que nós temos já um conhecimento, educar e explicar as situações, tá? Então agora, olha, a gente vai conversar um pouquinho no seguinte, por que vamos parar para pensar aqui, ó, por que a gente educar, lembrar e ensinar com respeito, tá? Por que a gente, então, quando vocês falam, eu falei em adestrar, a maioria que colocou que tem a ver com animal, com bicho, né? Educar e ensinar algo sem mandar. Ensinar com amor. Então vamos lá, os bichinhos, a gente adestra ou a gente educa? E os humanos, a gente adestra ou a gente educa? Já pararam para pensar nisso? Né? Ter uma comunicação com respeito com os nossos filhos, a Rávila ensinar com amor e respeito. Então, olha, o que acontece? A gente adestra, humanos educa, isso. A gente adestra os bichinhos, sabe por que a gente adestra eles? Humanos educamos, bichinhos nós adestramos. Ótimo, Eliane. A gente adestra os bichinhos porque os bichinhos, eles não têm o cérebro desenvolvido como o nosso, tá? Eles não conseguem, né, fazer raciocínios complexos, né? Pensar sobre coisas mais complexas como nós, humanos, nós conseguimos. Então, a gente precisa ensiná-los a ter algumas habilidades. Como que a gente ensina? Aí tem duas formas, né? A Cláudia disse os dois aqui, deu risada. Ai, Cláudia lindona. Então, vamos lá. Os bichinhos, a gente pode adestrar de duas formas, né? Ou quando a gente castiga ele por alguma coisa que ele fez errado, que eram os meios como os circos antigamente, né, faziam com que para o animal fazer alguma coisa que o treinador queria que fizesse, então por meio de castigo, por meio de sensações ruins, então por experiências repetitivas negativas, os animais aprendiam certo ou errado. Ou, né, tem muitos treinadores, muitos adestradores, graças a Deus hoje em dia, que adestram os bichinhos com estímulos positivos, que é dar as recompensas, né? Então, se o bichinho atende positivamente o que o adestrador, o treinador quer que ele faça, então o adestrador dá a recompensa, que às vezes é um petisco. Quem tem bichinhos em casa, que já adestrou, ou mesmo os donos, ou contratou alguém, provavelmente eu acredito que deva usar essas recompensas, né? Eu mesmo com os meus cachorrinhos aqui, para ensiná-los, cachorrinhos, né? São gigantes, mas quando eram filhotinhos, eu ensinava eles a buscar a bolinha e trazer para mim. Quando eles traziam para mim, eles ganhavam um petisquinho. Então, isso eu estava adestrando, eu estava ensinando que ele tinha que pegar a bolinha e trazer, e ele ia ganhar um petisco. Ele não raciocinava o porquê que ele tinha que pegar, o porquê que ele tinha que trazer. Ele simplesmente obedecia o comando, realizava e pronto. Sem questionar, sem pensar se aquilo é certo, se aquilo é errado, se é bom, se é ruim. Sabia que tinha que cumprir, né, uma ordem, o comando, realizar e tinha a sua recompensa. E como eu falei, a gente também não pode esquecer que tem as formas, né, que infelizmente tem pessoas aí que que adestram por meio de punição, né, de castigo com os animais. A gente via lá nos circos dando chicotada no animal, né? Se ele não fazia. Então, medo de levar uma chicotada e fazer com que ele cumprisse o que tinha que fazer. Aqueles ursos dançarinos, né? Que colocava chapa quente ali para ele ficar dançando. Então, isso daí são formas de adestramento por estímulos, tá? O animalzinho, ele faz o que tem que ser feito por estímulo, positivo ou negativo. O educar é diferente. Porque o educar, a gente educa porque nós temos habilidades de pensar, de raciocinar e da gente se autoeducar. Por que a gente faz isso?
Porque mãe e pai não vão ficar do ladinho do filho a vida inteira falando, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, se você não fizer isso, você vai ficar de castigo, se você fizer assim, você apanha, se você fizer isso, você ganha um docinho no final de semana, a gente passeia. A gente não vai ficar a vida inteira do lado do filho, dando estímulos positivos ou negativos para a criança obedecer. Essa criança, ela precisa se desenvolver. Olha o carro do gás passando aqui em casa. Essa criança precisa de estímulos para ela se desenvolver. Gente, está falando que está sem áudio. Está sem áudio mesmo? Se vocês estiverem me ouvindo, por favor, aqui no Insta, está sem áudio, por favor? Ai, 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 será que aconteceu alguma coisa? Aqui no YouTube tá ouvindo normal? Ah, aqui no Insta estão ouvindo. Ah, então tá bom. Então, Yasmin, então deve ser um probleminha aí, viu? Ó, tô falando que tem áudio. Que susto, gente. Brigadão, tá? Ótimo. Então tá tudo funcionando. Que bom. Instagram normal, normal. Tá. Obrigada, gente. Então, continuando aqui. Nós precisamos que os nossos filhos, eles aprendam a se autoeducar. E por que é importante a gente ensinar aos nossos filhos se autoeducar? Porque, como eu falei, a gente não vai estar do lado deles a vida inteira. A minha filha mais velha tem 6 aninhos e eu não estou do lado dela o tempo todo, sabe? Inclusive, essa semana, acho que antes de ontem, ela saiu com a minha mãe, foi na casa dos meus sobrinhos e eu não estava junto dela. E eu confio nela, que ela vai se autoeducar quando eu não estiver perto. Ela vai saber se o que ela pode fazer, o que é certo, o que é errado, né? Eu imagino que é isso que eu estou. Ai, Isa, travando aí, gente. Cuidado com as internets aqui aí, tá bom? Porque aqui é para estar tudo ok, tudo funcionando. Eu espero que a minha filha tenha habilidades suficientes, claro, de acordo com a idade dela, para que ela saiba o que é certo e o que é errado, sem eu precisar estar do ladinho dela, falando, dando ordens. Essa é a diferença, tá? Nós, seres humanos, nós podemos nos autoeducar, a gente pode fazer uma escolha, né? E a escolha pode ser, agora quando é criança, esses brinquedos, eu tenho que deixar espalhado ou eu tenho que guardar? Qual que é a minha responsabilidade? Eu tenho capacidade, criança, né, de já juntar, de já guardar, eu já sei as vantagens de guardar, eu sei que essa casa é um ambiente onde todo mundo colabora, todo mundo coopera, cada um tem a sua responsabilidade, e eu sei que eu preciso juntar e guardar sem estresse, minha mãe ficar gritando, brigando. Ou não, eu tenho que estar toda hora gritando ali com meu filho. Se você não juntar os brinquedos, você vai ficar de castigo. Se você não juntar os brinquedos, você vai apanhar. Se você não juntar os brinquedos, vai acontecer tal coisa. Ou se você juntar os brinquedos, eu te dou uma bala, eu te dou um chocolate, a gente vai passear. Olha os estímulos positivos ou negativos. Será que isso daí é educar? Será que quando eu trato o meu filho dessa forma, será que eu estou educando o meu filho? Tá? Eu não vou discutir do resultado aqui, tá? O resultado. Se o teu objetivo, se o seu resultado é quer os brinquedos guardados, não importa o que tem por trás, então tá tudo certo. Aí você pode ou dar estímulos negativos, fazer a criança se sentir pior, guardar por dor, por medo, sem ela compreender a importância dela estar guardando, a importância dela estar cooperando. Ou você pode, né, ter ali a criança guardando os brinquedos e feliz porque vai ganhar um brinquedinho, uma recompensa, um passeio, um chocolate. Você vai ter que passar a vida inteira dando recompensas, porque os meus cachorrinhos são assim, cachorrinhos. Vou brincar de bola sem ter um petisco, eles não estão nem aí para bola. Não querem correr, não querem pegar bola se eu não tenho um petisco na mão. Agora, se eu pareço com um petisco, aí eles são os cachorrinhos mais lindos do mundo para buscar bolinha. Então, a gente quer que os filhos façam o que tem que fazer, ou porque eu sempre vou estar mandando, brigando, exigindo ou dando recompensa, ou eu quero que os meus filhos entendam a importância de colaborar e cooperar. E agora é importante, pega aqui comigo.
E, principalmente, o mais importante, que muitas de nós mães, a gente não tem essa habilidade, sabe qual que é? De deixar os nossos filhos experimentarem as consequências, não os castigos. Castigo não é consequência, certo, mamãe Zual? Mamãe Zual, a gente já viu que castigo não é consequência. E esperar, porque nós, seres humanos, nós temos o livre-arbítrio, né? A gente sabe que tudo tem consequência. Vamos lá para entender melhor. Vocês acham que a maioria das pessoas que hoje estão presas, elas tinham consciência que elas fizeram alguma coisa errada ou não? Lá é tudo santinho, ninguém sabia que estava fazendo coisa errada. A gente imagina, eu acredito que deva ter exceções, mas eu imagino que a maioria das pessoas que estavam lá sabiam, tinham ciência que estava fazendo alguma coisa errada. Mas tomaram a decisão de fazer errado mesmo assim e, consequentemente, teve uma consequência por isso, né? Nós temos que ter consequências dos nossos atos. Só que a gente às vezes não tem essa habilidade de ensinar os nossos filhos a ter consequências. Consequências relacionadas com o que aconteceu. Ó, a Dani também colocou que acredita que as pessoas sabem que fizeram errado. Eu também acredito que a grande maioria das pessoas. Vocês acham, ó, aí já coloquei tudo santo, né? Tudo santo, sofrer consequências. Sim, vocês acham que quem dirige, aquele vizinho nosso, a gente não faz isso, mas que aquele vizinho nosso que dirige falando no celular, ele sabe, ele tem consciência que está fazendo coisa errada ou não? Eu acredito que sabe que está fazendo coisa errada, né? A gente não faz isso, mas os outros fazem. E se for pego, né, pelo guarda, pelo policial, falando no celular, vai ter ou não vai ter a consequência? Vai ter a consequência, não é castigo, tá? Castigo seria o policial pegar quem estava falando no celular e dar uma surra. Castigo é pegar quem está falando no celular e deixar uma semana trancado no quarto e deixar sem assistir televisão. Isso é castigo, não tem nada a ver com o que aconteceu. As consequências, elas são relacionadas com aquilo que aconteceu. Mas às vezes a gente briga com a criança para ela fazer, a gente bate na criança, a gente coloca de castigo a criança para que ela faça o que tem que fazer, mas a gente não permite ela experimentar a consequência do e se não fizer? Isso é consequência. Aí que a gente começa a ensinar habilidades de vida para a criança. Eu vi que alguém perguntou e como que faz para a criança cooperar. É isso. A gente precisa permitir a criança ter as experiências da vida. É assim que ela vai tomar consciência e ela vai raciocinar, ela vai entender, ela vai compreender, ela vai colaborar, ela vai cooperar, porque nós estamos dando liberdade para esse ser humaninho de viver as experiências, de aprender com os erros e com os acertos. A gente só quer filho perfeito, não é? A gente só sonha em filho perfeitinho, fazendo tudo, colaborando. A gente não sonha que os nossos filhos podem cometer erros. E os erros, gente, são grandes oportunidades, grandes oportunidades. Sabe, filho que não comete erro não se desenvolve. Filho que não comete erro não aprende. A gente aprende muito mais pela experiência do que pelas palavras. A gente viu no programa a importância que é os valores que tem. Mães e pais que souberem aproveitar os erros dos filhos para ensinar as habilidades de vida estão formando tesouros aí para a humanidade. A gente precisa permitir. Acontece que às vezes a gente não permite, né? A gente não consegue. E olha, eu vou dar uma dica aqui para vocês. Vou deixar a dica para daqui a pouco. Vou deixar a dica para daqui a pouco. Deixa eu tomar meu chazinho aqui. Vou dar uma dica aqui para daqui a pouco para vocês entenderem, tá? Uma forma, um exemplo de como a gente faz, educando aí na base das experiências negativas e positivas, e vou dar um exemplo de como a gente faz de forma respeitosa, educando de verdade, para que a criança possa se autoeducar. Eu vou dar um exemplo, tá? Que eu acho que algumas mães aqui ficaram com dúvida de qual que é a diferença, como que a gente faz na prática. Eu já vou explicar, tá? Para vocês. Mas antes, lembra que eu falei que eu ia contar uma historinha para a gente poder entender melhor? Então eu vou contar.
Pode ser que alguém aqui já conheça essa historinha. Se conhecer, pode colocar aqui. Eu já vi, eu conheço, tá? Eu vou procurar um videozinho, porque eu já vi que existe um videozinho ilustrando essa historinha, e eu vou colocar lá no feed, tá? Depois, quem quiser ver a historinha bonitinha, porque eu vou contar aqui, né? Vamos ver a historinha mais na íntegra como funciona. Kelly Paz, lindona, bom ver você aqui. Que saudade, viu? Então, olha, presta atenção nessa historinha. 2 cientistas foram fazer experiências com 5 macaquinhos. Qual foi a experiência? Eles colocaram 5 macacos numa jaula. Dentro dessa jaula, eles penduraram um cacho de banana em cima e colocaram uma escada para os macacos conseguirem alcançar o cacho de banana. Aí o que aconteceu? Puseram lá o cacho, a escada, os 5 macaquinhos. Quando o primeiro macaquinho foi subir a escada para pegar a primeira banana, os 4 que estavam embaixo receberam um jato de água gelada. Depois, o outro macaco foi pegar a banana. O que aconteceu? Jato de água gelada nos macacos que estavam embaixo. E assim, por várias repetições, com interações negativas, porque imagina, ninguém gosta. Ó os fogos aí, né? Porque ninguém gosta de estar recebendo jato de água gelada. Então, depois de várias interações negativas, o que aconteceu? Nenhum macaco mais subia na escada para pegar a banana que estava lá em cima, certo? Quando chegou nesse nível, que após várias repetições de interações negativas, os macacos entenderam que se eles subissem e pegassem a banana, eles iam receber um jato de água gelada. O que os cientistas fizeram? Dos 5 macacos, eles tiraram um e substituíram por um novo macaquinho que não tinha recebido o jato de água gelada. Esse macaquinho que chegou, novo, ele foi subir para pegar as bananas que estavam lá em cima. Sabe o que aconteceu? Os outros 4 bateram nele. Os outros 4 bateram. Por quê? Porque se aquele macaquinho fosse lá pegar a banana, ia vir jato de água gelada. E aí, eles batiam no macaco até que ele entendeu que ele não podia pegar a banana. Passado um tempo, os cientistas substituíram o 4º macaquinho por um novo, quarto do que tinha levado o jato de água por um novo, que nunca tinha experimentado jato de água fria. Pois bem, esse macaquinho começou tudo de novo. Ele foi lá subir para poder pegar a banana e aí apanhou. Os outros macacos bateram nele, inclusive o outro que não tinha levado o jato de água fria, que tinha apanhado, estava batendo também. E dessa forma, os cientistas foram substituindo um a um, até que na jaula estavam somente macacos que nunca tinham levado jato de água gelada, mas que batia no outro toda vez que fosse pegar uma banana. Gente, essa história, essa experiência, para mim, ela traz vários ensinamentos, vários. O primeiro é que isso daí, para mim, é uma forma de adestrar, né? É uma forma de adestrar que por estímulos negativos, os macacos primeiro entenderam que não podia pegar a banana porque uma coisa ruim iria acontecer, que é o jato de água fria, o jato de água gelado neles. Então, eles pararam. E eles começaram a bater nos outros. Por quê? Por que eles batiam? Porque eles não queriam uma coisa ruim para eles. Vocês entenderam? Os macacos batiam no outro porque eles não queriam uma coisa ruim para eles. Será que às vezes a gente também não briga com o nosso filho, não bate no nosso filho, não coloca de castigo, a gente não faz uma coisa ruim com o filho porque eu não quero algo de ruim para mim? Eu tenho medo que o meu filho me enfrenta. Eu não quero que ele me enfrentar é uma coisa ruim para mim, então eu vou lá e vou punir ele, vou brigar com ele, né? Eu não quero os brinquedos espalhados pela casa, porque os brinquedos espalhados pela casa me estressa, me incomoda, eu não quero esse incômodo para mim, então eu vou lá e cobro do filho. É diferente, não estou falando que tem que deixar, é diferente, tá? A gente tem que ter firmeza, eu já falo sobre isso daí. Não estou falando que casa tem que ficar virada, que tem que ficar tudo espalhado e que a gente tem que deixar a criança fazer o que quiser com a gente, gritar. Não, não é isso que eu estou falando, muito pelo contrário. Disciplina positiva não é nada disso, como eu falei, tem firmeza.
Mas às vezes a gente não dá esse tempo da criança aprender, dela se autoconhecer e dela se desenvolver. Por quê? Porque eu estou mais preocupada comigo, com os meus sentimentos, com as minhas emoções, do que com os sentimentos e as emoções da criança. Nós já vimos ontem, na experiência de ontem, né? Quem fez a experiência, comenta aqui que fez, né? Tá lá nos stories, algumas mães fizeram, repostaram, me marcaram, repostei, coloquei dos meus filhos também. A gente viu na experiência de ontem que os cérebros das crianças, ele é muito primitivo ainda, elas não têm o senso que nós temos de pensar nas coisas. Se a gente entender isso daí bem, a gente vai compreender que a gente está educando não com foco no filho, porque se eu estou com foco no meu filho, eu vou entender que ele tem um processo de amadurecimento natural. Às vezes a gente quer forçar esse amadurecimento. Então a gente educa porque nós estamos muito mais preocupados com o que eu estou pensando, com o que eu estou sentindo. Eu estou mais preocupada com a minha dor, com a minha emoção, do que com a emoção do filho. Ó, a Flavinha fez, Flávia, isso, eu repostei o teu, amei ali, viu? A escolha. Yasmin, faz e me marca, tá? Tá gostoso. Tem mães perguntando aí o que que é, o que que foi feito, as mães estão explicando, então muito legal a gente estar trazendo essa consciência aí para as mães. Então, dos ensinamentos que essa experiência dos macaquinhos aí traz para mim é isso, né? Que às vezes a gente tá batendo no outro, não porque eu entendo que o macaquinho tem fome, ele vai lá e ele vai comer, que é importante para ele. Mas eu tô batendo, não tô nem aí com ele. Eu tô batendo porque eu tô preocupada comigo. Eu não quero eu ficar ruim, eu não quero receber um jato molhado, eu não sei lidar com isso, então a gente acaba fazendo isso daí também, tá? Então, esse é um dos ensinamentos que traz para mim. Isso daí é o adestramento, né? Que você faz o outro fazer o que você quer que ele faça, sem pensar, sem questionar, é porque tem que ser assim, pronto. Outro ensinamento que traz para mim é: substituíram todos os macaquinhos que receberam o jato de água gelada. Os outros, nunca, os que ficaram por último, nunca receberam o jato de água fria. Nem sabe o porquê de bater quando o cidadão vai lá e pega uma banana. Mas estou batendo. Eu não sei porquê, eu aprendi que tem que bater, eu aprendi que bater é a forma certa e eu estou batendo. Eu continuo batendo, eu continuo fazendo isso. Que ensinamento isso daí traz pra gente? Sabe, às vezes eu penso assim, algum dia lá para trás na humanidade, alguém teve a brilhante ideia de começar a punir os filhos, de bater, de colocar de castigo, de gritar, de surtar, e um foi passando para o outro. E hoje a gente ainda vê mães comuns, como eu, como você, porque eu também já fui, né? Uma mãe ali meio surtada, meio estressada, né? De gritar, de se sentir impotente, pensar, eu aprendi que tem que gritar, que tem que bater, que tem que pôr de castigo, eu não sei fazer diferente. E eu vejo que isso acontece hoje, né? Muitos pais, muitas mães usam desses recursos e não sabem nem o porquê que estão usando. Só, olha, eu tenho que fazer isso porque para a criança obedecer tem que ser assim. E a gente continua fazendo. E a gente não parou nem para pensar o porquê que a gente está fazendo isso dessa forma, né? Então, por isso, assim, que se a gente parar ainda essa história, eu estava inclusive hoje de manhã pensando, né, nessa história para a gente conversar aqui na live, e mais coisas foram surgindo ali. Quando eu paro, que eu vou vendo o videozinho, eu vou avaliando a cena, muitas coisas ali aparecem, né? Sobre esses ensinamentos aí do vídeo do macaquinho. E olha, como tem mães ali que perguntaram, né? E aí a diferença, o que que eu vou fazer? Como que eu posso fazer para não ser essa mãe que fica gritando, que fica brigando, que fica, entre aspas, né, adestrando o filho, não está educando? Qual que é a diferença? Como eu posso fazer? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples para vocês compreenderem a lógica, tá, da questão. É claro que tem muita coisa por trás, tem outras estratégias, mas só para vocês compreenderem. Eu já vou ler as mensagens, tá?
que daí para ler eu preciso do meu óculos. Então eu vou terminar de falar aqui e eu já vou para as mensagens para a gente interagir o nosso bate-papo aqui, tá bom? Então, olha, por exemplo, vamos imaginar assim, que ou você já explicou para a criança que não é para ela deixar o tênisinho espalhado ali pela sala. Vamos imaginar uma criança de 3 anos de idade, tá? Meu filho tem 3 anos e 3 meses. Vamos imaginar que o Júlio deixou o tênis dele espalhado na sala. Ele já sabe, eu já expliquei que o tênis, o sapatinho, a gente tem que guardar no lugar e que o lugar é na sapateira dele, no quarto dele. E como a gente viu ontem, não adianta eu pensar que eu falei uma vez e que ele sempre vai guardar lá. Porque se eu pensasse e acreditasse nisso, era só eu explicar uma vez para ele que para atravessar a rua tem que parar, tem que olhar para os dois lados para ver se não vem carro e atravessar sozinha, e eu ia ficar tranquila e eu ia permitir ele sempre atravessar a rua sozinho, porque eu sei que ele aprendeu. Não é bem assim, a gente viu hoje que a gente não tem essa coragem, porque a gente sabe que a criança não está amadurecida ainda para isso. Da mesma forma, eu sei que não vai ser a primeira vez que eu vou falar e que ele já vai sempre guardar o tênis dele. Então, uma diferença é, eu encontrei o tênis dele ali, né, espalhado pela sala. É eu ir lá, eu pegar ele pelo braço, eu forçar ele a pegar o tênis, levar ele para colocar, eu xingar, eu brigar com ele, eu bater, eu colocar ele de castigo. Isso daí eu tô fazendo o quê? Com que ele faça o que tem que fazer, porque eu quero, aquilo me prejudica, aquilo é ruim para mim e você vai ter que fazer o que eu tô mandando. Então isso daí não é educar. Isso daí eu tô fazendo a criança fazer por medo, porque ela sabe que se não faz, alguma coisa ruim vai acontecer com ela e ela tem que fazer. Ela não está se autoeducando, ela não está se autodisciplinando, tá? Isso é o jeito típico da gente criar os filhos, tá? Não vou usar a palavra educar, mas vou falar criar. Esse é o jeito típico da gente fazer. Agora, como que eu posso fazer para que a criança se autoeduque? Para isso, se eu já expliquei para o meu filho que o tênis tem um lugar para ficar, se eu já mostrei onde que guarda o tênis e que sala não é o lugar de ficar na sapateira, e eu estou passando pela sala e eu vi o tênis dele ali no chão, eu posso falar, filho, eu estou vendo um tênis aqui na sala. E basta. Eu só falei isso. Filho, eu estou vendo um tênis aqui na sala. Eu confio na capacidade dele, que ele vai olhar para o tênis e que ele vai lembrar, puxa, aqui não é o lugar, eu preciso guardar no quarto. E aí ele vai pegar e ele vai guardar. Eu não precisei falar, eu não precisei nada, eu apenas dei uma lembrança para ele, sem ficar dando sermão, nada. Essa é uma forma aonde eu ensino a criança a se autoeducar, a ela pensar, coisa que não adianta eu falar para o meu cachorro, né? Mel, para minhas cachorras, né? Mel, M, a bolinha. E se eu não tiver nada na mão? Elas não vão correr e não vão pegar a bolinha, tá? Então essa é a diferença. Então a gente precisa ensinar, a gente precisa saber inspirar nos nossos filhos essa automotivação, a autoeducação, que eles vão aprendendo desde pequenininhos a parar, a pensar, a observar. E quando lembra a criança, ela não faz. Então, por isso que eu falei para vocês que assim, eu ia dar um exemplo, mas a gente não pode esquecer que tem muita coisa por trás, tá? A gente precisa entender do temperamento da criança, tá bom? A gente precisa que o apego esteja bem fortalecido entre mãe e filho, porque às vezes a criança não vai fazer. Essa é uma criança que ela já como que eu posso dizer, ela já está numa fase de vingança, de revolta, porque ela se sente já muito mal, porque ela já levou várias broncas, ela já ficou muito de castigo. Às vezes a criança está tão magoada que ela não vai sair, já vai começar a fazer. Então a gente precisa trabalhar outros pontos primeiro, tá? Eu só quis focar ali na diferença, que eu falei, a coisa é muito maior por trás. Tá bom? Então, existe a possibilidade dela não fazer? Existe a possibilidade. Se ela não fizer, está tudo bem, é uma criança que está bem apegada, ela se sente segura, se sente firme, ela não quis fazer, pode ser uma imaturidade dela também entender, a gente para isso tem outros recursos, tá? Ou, como eu falei, é uma criança que a gente precisa trabalhar outras coisas primeiro. A gente precisa entender, como eu falei, o temperamento dela, trabalhar o apego, para depois vir com essas técnicas. E a gente tem N técnicas, né? N estratégias para a gente poder ajudar a criança a colaborar. A intenção aqui é vocês entenderem bem a diferença,
tá? Que é possível a gente educar ensinando ali as crianças a elas se perceberem, tá? E também, como eu falei, pode ser que a criança não vai juntar? Pode ser que a criança não vai juntar. Pode ser que ela não vai juntar por algum motivo. E a gente tem que entender que faz parte da escolha do ser humano. Quem está lá no presídio atrás das grades teve uma consequência da sua escolha. Decidiu fazer algo ou não fazer algo, e aí foi parar atrás das grades, daí a consequência. Eu também posso permitir a minha criança a ter a consequência de não guardar o tênis. Consequência, não castigo, pelo amor de Deus. Não vai sair por aí falando, a Lisa falou que tem que dar consequência e tira videogame por uma semana, deixa a criança em cantinho do pensamento. Não, isso daí não é castigo. Isso daí não é consequência, isso daí é castigo. Castigo tem que ensinar habilidade. Tô trocando tudo aqui hoje. Consequência tem que ensinar habilidade de vida para a criança, tá? Consequência faz com que a criança olhe o erro e aprenda com o erro dela, não que ela se sinta pior, tá? Então, a gente também tem que estar tranquilas para saber que a criança ela pode experimentar uma consequência. A gente pode focar em solução, a gente pode, na verdade, fazer um monte de coisa, tá? Que não seja bater, colocar de castigo, punir, gritar, xingar, tá bom? A Lu aqui, Liz, uma vez você disse que não devemos tomar partido em brigas de irmãos. Isso mesmo, mas meus meninos têm 1 ano e 7 meses. Isso mesmo. Não sou eu, tá? É a disciplina positiva que diz, tá bom? Disciplina positiva, Maria Montessori também, todas essas metodologias de educação que são gentis e firmes ao mesmo tempo. A gente não deve. Nem se tivesse 1 aninho, a gente não toma partido. A gente simplesmente separa, tá bom? A gente pode separar e deixar eles uns minutinhos separados um do outro, pode ser uma consequência. Sem brigar, sem nada, a gente vai falar, olha, nós vamos separar vocês até vocês conseguirem se acalmar, para que vocês continuem brincando daqui a pouquinho. Separa ali os dois um pouquinho, distrai um, distrai o outro, depois eles voltam a brincar de novo. O que não pode na briga de irmãos é as crianças perceberem que a gente fica incomodada com a briga deles, tá? Porque nessa fase eles estão brigando por quê? Não é nem briga, tá? É desenvolvimento. Nessa fase eles estão experimentando, eles querem saber o que acontece, os limites deles. Eu posso tomar uma coisa do outro? E se eu tomar, qual que vai ser a reação? O outro vai deixar ou não vai deixar? Até onde eu posso ir? E eu vou ainda falar uma coisa. Tem personalidades, temperamento de pessoas que um se sente bem coordenando, mandando, tomando, liderando. E o outro se sente bem sendo liderado. Nós somos assim. Nem todo mundo nasceu para ser líder nesse mundo. Nem todo mundo nasceu para ser liderado aqui no mundo. Nós temos 4 tipos de temperamentos bem marcantes, ainda existem as misturas entre eles. E as pessoas são assim. Tem gente que fala, ai, para que ser chefe, para que ser líder? Eu tô tão bem assim. Eu gosto só de sair lá, trabalhar, bater o cartão, voltar, ter paz, ter sossego. Não penso em ter isso, penso em ter aquilo. Tá ótimo, tá tudo bem, a forma dessa pessoa ver o mundo. Tem outra pessoa que é ambiciosa, que ela é líder, ela gosta de ser, de fazer, de ser reconhecido e vai atrás, e está tudo bem com ela. E isso daí desenvolve aonde? Desde a infância. Então, isso daí é fase de desenvolvimento das crianças, a gente deixa, tá? A gente permite, quando partiu para agressão, tá machucando o outro, isso não pode, é onde a gente separa. A gente explica, olha, nós vamos separar, a gente está vendo que vocês não estão conseguindo se entender, nós vamos dar um tempinho, daqui a pouco vocês brincam juntos. De forma respeitosa, mas a gente não deixa, a gente é firme com a criança, tá bom? Aqui a Julisa, é normal uma criança de 1 ano, 1 ano e meio, não atender, exemplo, está arrancando o papel da parede, a mãe diz, não, não pode. Na hora chora, depois de 2 minutos está fazendo a mesma coisa, é normal? Com certeza é normal, com certeza. Não sei se você estava na live de ontem, Ju. Se você estava, a gente falou sobre essa imaturidade cerebral deles, inclusive a gente fez a experiência, tá? E por que é normal? Porque a criança nessa fase, deixa eu te explicar rapidamente aqui. As crianças pequenininhas, até 6 anos de vida, que é a primeira infância é a fase mais importante da vida de qualquer ser humano. Se você tiver que investir, se vestir bem vestido numa fase de vida dos seus filhos,
Pelo amor de Deus, é na primeira infância. Não é na adolescência, não é quando vai prestar vestibular, não é. É na primeira infância que a base de toda a vida, tá? A base, a fundação emocional dessa criança está sendo formada, está sendo fortalecida. É aqui. Tudo que vem depois, a criança vai aguentar, o adolescente vai aguentar, o jovem vai aguentar, o adulto vai aguentar se essa base estiver firme e sólida. Se for feito de qualquer jeito, aí a gente vai ter crianças problemáticas, adolescentes problemáticos, jovens na droga, jovens perdidos, más companhias, essa base aqui não vai estar boa. É na primeira infância. E por que é na primeira infância? Porque do 0 até os 6 anos de idade, a gente fala idade cronológica, mas cada criança tem o seu ritmo, pode ser mais, tá? É onde ela está em puro processo de desenvolvimento, tá? O cognitivo e o emocional dela, os dois juntos. E a criança, ela sente uma necessidade enorme de se desenvolver. A criança é curiosa demais. É como se aqui no ouvidinho dela tivesse uma voz que ficasse falando para ela: vai, põe a mão, puxa, experimenta. Você precisa ver o que acontece. É porque ela precisa conhecer o mundo para ela se desenvolver, ela precisa entender as coisas como funcionam. E ela tá ali se coçando para puxar o papel de parede e ver o que vai acontecer, vai rasgar, não vai fazer barulho, não vai, o que tem por trás. É a curiosidade nata da criança. Isso faz parte do desenvolvimento, isso é nato da criança. Por isso que ela faz, a gente fala que a criança é teimosa, né? 2 anos a criança é teimosa, não é, tá? Só que se a gente não souber como lidar com essa criança, ou a gente vai abafar, sufocar essa criança, a gente não vai permitir ela se desenvolver, ou a gente vai ser permissivo, a gente vai acabar deixando ela fazer o que quiser, tá? Por isso que é importante a gente entender as fases, as etapas do processo de desenvolvimento da criança, saber o que fazer, o que agir nessa hora. Então, você pensar que você vai falar não e a criança vai te entender, e linda, maravilhosa, ela vai parar e não vai mais mexer porque a mamãe pediu, eu preciso te dar uma notícia, que isso não vai acontecer. É a mesma forma que você parar, como eu falei, você explicar para a filha pequenininha, para o filho pequenininho, que não pode atravessar a rua sozinha e você vai deixar o portão da sua casa aberto, porque você vai confiar e vai acreditar que você explicou uma vez, eu posso confiar, ela vai entender. Não é assim, por conta disso, tá? A natureza da criança fica falando para ela fazer, para ela experimentar, e às vezes ela quer até experimentar, testar qual vai ser a sua reação, isso é normal. Então, o que a gente precisa fazer? A gente explica que ali não é lugar para mexer, que se mexer ali vai estragar, e a gente delicadamente tira a criança e a gente conduz ela para uma coisa que ela pode fazer. Pode ser que amanhã ela vai voltar para o papel de parede porque ela ainda está curiosa em mexer. A gente vai lá, explica de novo e a gente redireciona, porque como a gente viu na live de ontem, a criança não tem ainda o processo cognitivo, ela ainda não consegue fazer os julgamentos da forma como a gente faz. O cérebro humano só está completamente desenvolvido depois dos 25 anos. Ela começa a ter essa capacidade depois dos 5, 6 anos, mais forte lá pelos 10 anos, tá? É por isso que acontece essas questões com crianças pitiquinhas aí, tá? A Tati, nunca é tarde para começar, não é? Não, não é. Eu falo sempre assim, a infância é a fase mais importante da vida do ser humano, tá? Por conta disso que eu expliquei, é a fase mais importante. Depois, fica impossível? Não fica impossível. Nada é impossível nesse mundo, nada. Quanto mais o tempo vai passando, fica mais difícil, porque a criança, o ser humano, vai tendo já as percepções, as decisões vão ficando mais fortalecidas. Acontece que quanto mais o tempo vai passando, mais difícil vai ficando. Então, a hora de saber o que fazer é hoje, né? Yasmin, Lisa, minha menina de 4 anos não gosta de brincar com o irmão de 2. Ela é muito rebelde com ele e ele com ela. O que devo fazer? Olha, para começar, questão de irmãos, né? Quando tem ali o mais velho e chega o irmão mais novo, ainda mais com a diferença de 2 anos, quando a diferença de idade é menor de 4 anos, o ciúmes é inevitável, tá? Se a diferença entre irmãos tem mais de 4 anos, o ciúmes tende a ser mais leve, segundo os neurocientistas, tá? Segundo as pesquisas. Com essa faixa de idade pequenininha, tem os ciúmes, porque né, a menina mais velha, ela estava em casa, estava ali super segura, o pai e a mãe para ela, tudo era para ela.
os avós, tio, tudo, todos os presentes era para ela, a atenção da casa era para ela. Ela chegou nesse mundo sendo só ela e o pai e a mãe ali. Não tinha disputa, não tinha nada. De repente, chega um pacotinho desse tamanho em casa e ela se sente deixada de lado. Ela, então, que tinha toda a atenção do mundo para ela, começa a olhar e fala: pera lá, quem que chegou agora que está roubando a atenção do meu pai e da minha mãe? Meu pai e minha mãe não são meus? Quando eu cheguei, só tinha eu era tudo para eles não precisavam de mais ninguém. Como que eles estão dando atenção para esse serzinho pequenininho que chegou agora? Entende? E aí o ciúmes é inevitável, tá? Então a gente precisa saber muito, entender mais o que fazer com o irmão mais velho, inclusive, do que com o irmão mais novo. Eu costumo falar sempre assim, que o irmão mais novo, quando chega em casa, o irmão mais novo, ele precisa de mais cuidado, tá? Ele precisa de mais cuidado porque ele precisa ser alimentado, ele não sabe se alimentar sozinho, precisa ser trocado, não sabe trocar sozinho, né? Não sabe falar, não sabe tomar banho sozinho. O irmão caçula, o que chegou, ele precisa de mais cuidado. Mas quem precisa de mais atenção, quando eu falo atenção, estou preocupada com emoção, tá? Da criança se sentir segura, se sentir amada, se sentir que ela é aceita em casa, é o irmão mais velho, tá? Se a gente consegue fazer isso daí, dificilmente a gente vai ter um problema, um conflito entre irmãos. E aí os conflitos, eles podem surgir por dois motivos, tá? Ou porque eles estão chamando a atenção dos pais, tá? Aí é quando eles querem atenção indevida e ficam chamando a atenção dos pais, por isso que brigam, ou porque um acha que o outro tem mais privilégio. O que ele acha, não o que acontece, tá? Os pais falam: não, mas eu dou atenção para os dois, tá tudo bem, eu acredito nisso. Eu sou mãe de dois, eu sei que o amor pelos dois é igual, a gente não consegue dividir, é igual. Não estou falando sobre o nosso ponto de vista, de novo, vamos tirar o óculos, né, do nosso ponto de vista, vamos colocar o óculos do ponto de vista da criança, como a criança sente, tá? E aí a gente tem várias coisas também que a gente pode estar fazendo aí para poder fazer com que os dois se sintam amados, se sintam bem, sintam que tem o seu espaço, que eles aprendam a colaborar, a cooperar. Agora, o brincar juntos, isso não me preocupa, tá? É normal crianças mais velhas não quererem brincar com crianças mais novas, às vezes querem brincar sozinhas. Então, isso daí é normal, tá? Podem não querer brincar, isso está tudo bem. Agora, o que é preciso é respeitar, né? É... Flávia, então, a questão de consequência, eu vou te explicar uma coisa. Só para você entender, tá? Tem as mamães uau aqui que podem até validar o que eu estou te falando. A gente trabalha dentro do programa uma aula ao vivo que são 2 horas só para a gente falar de consequência, porque consequência não é fácil, tá? Não é fácil. Às vezes a gente coloca consequência e ela vira castigo. Então, eu não conseguiria explicar para você todo o conteúdo de 2 horas e em 4 minutos que tem aqui, que eu já estou vendo que vai daqui a pouco encerrar a live, tá? Porque é comum a gente confundir consequência de castigo, é comum, tá? Mas por enquanto, é, a criança pequenininha, né? Tu é pequenininha. Pequenininha, a gente ainda precisa, é bom estar mais preocupado em estar lembrando as crianças pequenininhas, tá? Do que as consequências nessas situações aqui, tá? Crianças pequenininhas, a gente precisa mais estar reforçando o estímulo positivo, ajudando ela a lembrar do que a consequência em si ainda, tá? Daqui a pouquinho, quando ela já vai chegando ali por volta dos 3 aninhos, aí sim a gente trabalha forte ali com a consequência, não colocando o castigo, tá? Então, só por isso que eu não vou te explicar, tá? Porque a gente precisa trabalhar muito bem com a questão da diferença. Tem os 3 R's e o U da consequência, é um crivo que a gente passa para verificar as consequências. A gente faz atividades ali para entender isso daí, tá bom? Deixa eu ver aqui mais. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, gente.
A Isa colocou, meu Deus, que bom sermos mães, que temos a oportunidade de sair desse ciclo de adestramento, de deixarmos de ser mãe macaquinhos e ensinar os filhos com gentileza e firmeza. Amei, Isa. Deixar de ser mãe macaquinhos. Adorei. Olha, já vou pedir a hashtag aqui, porque daqui a pouquinho a live vai cair. Então, olha, já vou pedir a hashtag, tá, Isa? Você que é super inspirada sempre. Aqui, ó, a Edrifla. Lisa, ontem pela primeira vez minha filha juntou os brinquedos espalhados no quarto dela. Fiquei feliz. Isso é uau, também fiquei super feliz, maravilha. Deixa eu ver. Aqui, ó, ela comentou. Antes gritava, batia, deixava de castigo, forçava ela a fazer e nada funcionava. Ah, agora aqui, ó, graças a Lisa faço diferente, está super funcionando. Que delícia, amei, viu? É, falei com carinho com a filha, ó, minha filha, vamos ajudar a mamãe a juntar os brinquedos que você espalhou no quarto. Ela simplesmente foi e me ajudou a guardar. Fiquei bestinha. Ai, que delícia, gente. É isso mesmo, viu? A Yasmin Bezerra, eita, Liz, eu sou assim, uma mãe surtada. Bem-vinda, eu também já fui super surtada, e é por isso que eu vim parar aqui, ó, nesse mundo, né? Eu era surtada, não estava feliz, porque eu achava que como educadora, né, trabalhando na época, acho que eu já estava há 16 anos na área da educação, eu achava que eu ia ser uma mãe uau, sabe? Só pelo fato de ser educadora, eu pensei que seria. E a minha filha nasceu, como eu já falei, depois de 15 anos. Eu pensei que a maternidade ia ser linda, maravilhosa, tranquila. Quer saber, minha amiga, não foi nada disso, tá? Foi nada disso, não, foi por estresse, tá? Percebi que na pele eu não sabia nada de maternar, não sabia nada, que eu estava fazendo tudo errado e aquilo, eu sabia que eu estava prejudicando a minha filha, sabia que eu não estava feliz, que não era aquilo que eu queria, que eu não tinha muito tempo, porque uma coisa eu sabia, era que a infância é a fase mais importante da vida do ser humano. E aí, fui atrás, né, de aprender, fui fazer as certificações parentais aí da vida, a gente foi se formar, especializar e, né, para poder aprender a aplicar com os meus filhos e agora ajudando as mães, né? Gente, falta 50 minutos, estão me perguntando da próxima turma. A próxima turma, semana que vem a gente começa com as aulas da Semana da Mãe Sem Estresse. Depois da Semana da Mãe Sem Estresse, a gente abre a última turma do ano, tá bom? É a última, porque depois eu vou descansar um pouquinho, recuperar as minhas energias para voltar só daí o ano que vem com esse programa, tá? Então, fiquem ligadinhos, a gente vai estar contando tudo para vocês, como que vai acontecer semana que vem pelo Telegram, pelo e-mail, tá bom? Fiquem ligadinhas. Segunda-feira, a partir das 8 horas da manhã, a gente vai mandar para o e-mail e no Telegram o link aí para vocês assistirem as aulas. Vai ter a comunidade do Facebook, tá? É Semana da Mãe Sem Estresse. Entra lá. As aulas a gente libera sempre a partir das 8 horas da manhã, mas é o link que você entra a hora que você puder. Beijo! Tchau, tchau!